Bom dia, meus queridos. Louvado seja Deus. Mais um momento aqui para o louvor da glória do nosso Deus, para aprendermos mais um pouquinho da palavra do Senhor. Nesta manhã nós vamos aprender a necessidade que temos do relacionamento com o Espírito Santo. A Bíblia nos orienta sempre a estarmos em oração. A oração é uma das coisas principais, né, que precisamos manter na casa do Senhor, nas nossas vidas. É bom, eu costumo dizer que é bom para nós, né, manter um relacionamento com Deus. Nós precisamos desse relacionamento. Eu quero convidar você para ler um versículo da Palavra de Deus, que é, na verdade, para nós, os batistas, uma referência da nossa fundação, do que somos, porque somos, ou o que somos, né, com base na palavra de Deus. Então está em Atos, capítulo 1, versículo 8. Então, é o momento antes de Jesus ser levado às alturas, é o último momento, na verdade, de Jesus aqui com os seus discípulos e também diversos admiradores, né? Aqueles que estavam ali se beneficiando dos seus ensinamentos, das profecias que estavam se cumprindo por meio da palavra de Deus. Então, vamos abrir aí Atos 1, versículo 8, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Vamos orar comigo? Para que o Senhor plante a sua palavra no nosso coração, para que no tempo devido ela venha frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Santo Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por esse tempo, o aprendizado que temos da Tua Palavra, a dependência que temos da Tua Palavra nos mantém cientes, ó Deus, da nossa necessidade com relação ao Senhor. Nessa manhã nos orienta mais uma vez a respeito da ação do Teu Espírito Santo em nós, a respeito da ação dessa operação de Deus operando sobre nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza nessa manhã de estudo da palavra de Deus. No nome de Jesus nós oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, queridos. Então, a palavra do Senhor, ela tem uma conotação no Novo Testamento muito forte. No Velho Testamento era uma prática, né? No Novo Testamento passa a ser um trabalho, digamos assim, de uma cultura feito por Jesus. Inclusive, quando ele vai falar de oração, ele vai dizer: até agora vocês não têm pedido nada em meu nome. Ou seja, era uma prática comum a oração, as pessoas pedirem a Deus, clamarem a Deus. E Jesus ele vai implantar uma nova cultura que, com base no Novo Testamento, naquilo que Deus havia de estar selando com os homens ali, então agora o pedido deveria ser feito em nome de Jesus. E essa ação ia se concretizar quando Jesus subisse, né, e nos enviasse o Espírito Santo. Então, ele diz ali em João 14 que necessariamente ele precisava ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. Havia uma grande necessidade da sua ida por conta de que o trabalho de Deus, o reino de Deus havia de ser completo dessa forma, né? A presença de Deus na criação, a presença de Jesus como palavra, ou seja, na educação cristã, na pregação do Evangelho e na vinda do Espírito Santo para, com base no relacionamento que tivéssemos com Ele, esse fosse o nosso único elo para com Deus. Então, é muito importante que entendamos essa operação, né, das nossas vidas, a operação de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A operação de Deus Pai ali na criação, na sustentabilidade, a operação de Deus Filho na vinda, na permanência, no sofrimento, na morte, na ressurreição de Jesus,
e a operação do Espírito Santo para reinar em nós, para que através dele nós pudéssemos buscar um relacionamento com Deus. Então eu quero bem rapidinho aqui ver com vocês a respeito disso, né? Qual a operação do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, a primeira coisa que nós aprendemos com relação ao Espírito Santo, está em João 16, versículo 8, é que ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Como eu estava dizendo, em João 16, ali em João 14, Jesus argumenta acerca da necessidade da vinda do Espírito, e no capítulo 16 ele vai dizer que ele, na sua vinda, vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então isso é um trabalho triplo do Espírito Santo necessário para as nossas vidas. Nós não nos convencemos do nosso pecado, não nos arrependemos dos nossos pecados sem a ação do Espírito Santo. A gente tem um remorso, né? A gente pode ter uma série de reflexão, mas o arrependimento em si, para um pedido de transformação, vem por meio do Espírito Santo. Em Atos, no capítulo 2, versículo 37, também vai ser ensinado isso, né? Dizendo que o Espírito Santo ali, enquanto Pedro estava pregando ali, então o versículo 37 vai dizer que o Espírito Santo ia convencendo, né, aquelas pessoas do seu pecado, né? Então, o Espírito Santo, ele opera o novo nascimento. João 3, versículo 5 vai falar isso, né? Jesus ali conversando com Nicodemos, ele vai dizer, não importa que Nicodemos tivesse toda uma admiração com ele, mas o mais importante para Nicodemos era nascer de novo. E só o Espírito Santo opera o novo nascimento. Jesus diz ali a Nicodemos, quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Então, só por meio do Espírito Santo é que nós conhecemos o novo nascimento. O apóstolo Pedro, né, no capítulo 1 da primeira carta, no versículo 23, ele vai dizer que nós somos formados de uma semente incorruptível, quando está falando ali do Espírito Santo, que essa semente, uma vez plantada em nós, ela não é como as demais sementes corruptíveis, que podem mudar, que podem sofrer abalo, mas o Espírito Santo é uma semente incorruptível. Então, ele opera um novo nascimento, nós somos regenerados, ou seja, há uma generação, nós somos um gênero, né? E aí, com o Espírito Santo em nós somos regenerados, passamos a ser novas criaturas, novos pensamentos, novas ideias na nossa mente com relação a Deus, e isso é de maneira incorruptível, né? É o Espírito Santo também que testifica que somos filhos de Deus. Olha como é importante, né? Se você perguntar às pessoas de que quem é Deus para você, se elas se sentem filhas de Deus, todas elas vão dizer sim, nos sentimos, sou filho de Deus. Mas na verdade, a Bíblia diz que é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 16, ele vai explicar isso, né? O homem não diz isso de maneira comum, de forma comum, mas é o Espírito Santo que opera em nós, né, a autoridade de testificar com o nosso espírito de vida que somos filhos de Deus. Não somos apenas criaturas, não somos apenas qualquer coisa que Deus criou, mas somos os seus filhos. E como filhos temos direito de ir ao nosso Pai. Como filho temos livre acesso ao nosso Pai, né? Então, recapitulando, né? O Espírito Santo, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele opera um novo nascimento em nós, ele testifica que somos filhos de Deus, ele purifica, né? Ideia quarta aqui desse texto que nós acabamos de ler, né? Ele purifica o coração. Então, em Atos, no capítulo 15, precisamente ali, versículos 8 e 9, quando está acontecendo aquele concílio, então, a conclusão que a igreja chega pelo comportamento das pessoas lá que receberam o Espírito Santo, não é? Eles chegam a uma conclusão que naquele concílio aquelas pessoas foram
tiveram seus corações purificados. A Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus nos purifica de todo pecado, né? Purificar, você sabe, é algo além de limpo, não é somente limpar, mas sim purificar, né? Mas sim um trabalho para que não aconteça uma nova sujeira. É como um trabalho de descontaminação, não é? Então, o Espírito Santo, ele é responsável por isso. Você vai percebendo a necessidade que temos de orar, queridos. A necessidade que temos, que dependemos da oração. Eu me preocupo muito, às vezes, com os cristãos, né? Nós, como cristãos, estamos em falha com Deus. Às vezes as pessoas se chateiam comigo quando eu falo isso, né? Em relação à oração, em relação à dependência de Deus. Mas, queridos, eu tenho convicção de que uma coisa é você ser palestrante, outra coisa é você ser pregador. O palestrante, ele fala sobre o Evangelho. O pregador, ele prega o Evangelho, porque ele precisa viver, ele precisa ter vida, ele precisa ter prática. Então, falar do Evangelho é uma prática que a gente pode adquirir de maneira fácil, como a gente fala de qualquer outra coisa, a gente se dedica e fala do Evangelho também. Agora, pregar o Evangelho é uma dádiva divina, porque primeiro, antes de pregar esse Evangelho, Deus nos dá a capacidade, pela graça, de viver esse Evangelho. Que aí é o que vai testificar que somos realmente purificados, que tivemos realmente o nosso coração purificados. Então, isso é o que é a conclusão, né? O apóstolo Paulo imaginava que aqueles irmãos ali não estavam pregando o Evangelho de coração, e aí a igreja se reúne, tem ali em Atos 15 um concílio, e a igreja chega à conclusão, e algumas coisas vai ser observada naquele grupo, e se aquele grupo tiver determinadas características, eles estarão pregando o Evangelho de maneira verdadeira. E as características impostas àquele grupo era realmente se eles tinham um relacionamento com Deus, e a base era a oração e a purificação do Espírito Santo. E eles compreenderam isso, né? Está ali em Atos, no capítulo 15, você vai ler, se você quiser ler todo o capítulo, você vai se inteirar melhor. Mas se quiser ler apenas os versículos 8 e 9, você vai ter uma palavra mais específica dizendo que aqueles irmãos haviam tido seus corações purificados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele digamos assim, de extrema importância na nossa vida, na nossa igreja, na nossa comunidade, na nossa família, no nosso casamento, em qualquer situação, né? Ele derrama seu amor em nós. Então, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, diz que nós não seremos confundidos. Né? Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de 1 a 5. Então ele vai dizer que até mesmo na tribulação nós vamos glorificar a Deus, porque na tribulação vai ser gerado em nós, claro que gerado por quem? Pelo Espírito Santo, vai ser gerado a perseverança. E uma vez que a perseverança é gerado, então vai gerar no nosso coração uma esperança. E essa esperança vem por meio do Espírito Santo, de que Jesus é o nosso Senhor, e que por isso nós não seremos confundidos com dor, com dificuldade, com alegria, com bens, com tudo que vier para a gente. O apóstolo Paulo vai dizer aí em Romanos, no capítulo 15, Romanos, aliás, capítulo 5, que nós não seremos confundidos. Se você ler aí do versículo 1 até o 5, você vai verificar o apóstolo Paulo dizendo: ainda que na dor, na dificuldade, nós não seremos confundidos, porque o Espírito Santo derrama o seu amor em nós. E essa palavra derramar significa jorrar, não é dar um pouquinho, não é só um pouquinho, é jorrar, derramar de maneira especial. Ei, você é filho de Deus e em você o Espírito Santo está derramando sua graça, derramando o seu amor, está ensinando-nos a amá-lo de maneira especial. Nós às vezes deixamos de amar com tanta facilidade,
mas nós dependemos do Espírito Santo, porque é com amor, com a graça de Deus, que Ele mantém o nosso coração cheio, ainda que numa dificuldade, como está ali em Romanos capítulo 5, mas nós não seremos confundidos, porque Ele derrama o seu amor em nós. Ele que dá força nas nossas orações. Do mesmo jeito, o apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos no capítulo 8, ele vai dizer isso, né? Que nós não seremos, digamos assim, não seremos enfraquecidos. É Ele que nos dá força em nossas orações, porque nós não sabemos fazer essa coisa de maneira correta, a oração de maneira correta. É o Espírito Santo que vai operar em nós, em nossos corações, essa força, essa dádiva, essa motivação para continuarmos orando, continuarmos clamando a Deus. Então veja como temos necessidade de enchermos as nossas igrejas nos cultos de oração, nos momentos de oração, nos cultos. Agora estamos de volta, já tivemos nosso terceiro culto de oração. A igreja está linda, vários irmãos, mas faltam muitos ainda. Faltam muitos ainda. É claro que se todos nós tivéssemos compreendido o porquê dessa pandemia, estaríamos todos nós de joelhos clamando a Deus ali na igreja do Senhor. Os irmãos que foram, talvez a pandemia durou pouco tempo, ou está durando pouco tempo, são apenas meses, né? Talvez para a igreja do Senhor ter o seu coração quebrantado, precisássemos de anos, como assim foi com o povo de Deus. Cativeiro, né? A prisão ali no Egito, 40 anos, cativeiro babilônico, mais 40 anos. E aí no cativeiro babilônico o salmista vai dizer que os irmãos saíram dali que não sabiam se choravam, se sorriam. Tão grande era a sua alegria, tão grande era o seu desejo. Eles clamavam tanto, né? Alguns salmos vai nos refletir a aflição daqueles irmãos ali naquele cativeiro babilônico, que eles vão dizer assim: até quando, Senhor? Ou quando é, Senhor, que nós entraremos de novo no teu templo? Falta desejo do Filho de Deus de estar na casa do Senhor, no templo, juntamente com os irmãos, em oração. Isso é comunidade, orando uns pelos outros. Falar de Deus é muito fácil. Viver o Evangelho é um pouquinho mais complicado, depende de obediência, depende de renegar, né? Depende de abrir mão, depende de compreender, depende de dependência mesmo. Ah, irmãos, quando eu olho essas palavras, essa necessidade que temos do Espírito Santo, é Ele que dá força nas nossas orações. Se não fosse o Espírito Santo, nós nem orávamos, irmãos. Se não fosse o Espírito Santo, nós nem colocávamos diante de Deus as nossas orações. Como é importante a igreja que vê essa necessidade do Espírito Santo, né? É Ele que nos reveste para sermos testemunhas. Sabe por que você é testemunha do Evangelho? É o Espírito Santo que lhe reveste, é o que diz aí, ó. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ei, sabe por que o Evangelho chegou até nós? Porque homens e mulheres de Deus deram suas vidas para que isso acontecesse, acreditaram que isso era possível, acreditaram que isso deveria realmente ser realizado nas vidas das pessoas. E por isso nós hoje temos o Evangelho. Pergunto para você, se depender de você, até onde vai o Evangelho? Se depender de você, até onde vai o trabalho da sua igreja? Se depender de você, até onde vai o trabalho de implantação para que outras pessoas compreendam sobre o Evangelho? Pense nisso. Se nós dependêssemos de pessoas como nós, será que nós, há 2000 anos atrás, teríamos feito o que eles fizeram? São perguntas importantes. Dependência do Espírito Santo para chegar no momento, no lugar que o Senhor determinar. E por último, dessa nossa reflexão, nessa manhã, eu gostaria de pensar com você, é o Espírito Santo que nos transforma. Essa é a base. Isso é o que eu não abro mão.
Existe crente em tudo que é parte. Se não houver transformação, é balela. Se não houver quebrantamento, é balela. Se não houver arrependimento, é balela. Se não houver mudança, é balela. Se não houver perseverança, é balela. Se não houver, acima de tudo, um relacionamento para que possamos ter uma convicção do nosso pecado, um arrependimento, é balela, não é evangelho, irmãos. Não é evangelho, porque o Espírito Santo, o trabalho dele, na verdade, é que de glória em glória, como o apóstolo Paulo escrevia na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, ele diz que nós somos, pelo Espírito Santo, transformados de glória em glória. Cada batalha, cada dificuldade, cada problema, cada tribulação é uma oportunidade de sermos transformados para o louvor da glória de Deus. Ei, qual foi a transformação que você recebeu com essa pandemia? Porque foi um caos, está sendo um caos, pessoas estão morrendo, vai continuar morrendo. E nós, e você, tem feito o que para mudar isso? Então eu gostaria de concluir a minha palavra falando sobre essas operações do Espírito Santo na nossa vida, porque a gente fala tanto de Deus, não é? Porque a gente compreende a criação de Deus, porque a gente fala tanto de Jesus, a gente é apaixonado por Jesus, as pessoas cantam, né? Apaixonados pelo Senhor estou. Paixão é coisa de inconsequente. Nós precisamos estar envolvidos com amor, nós precisamos estar envolvidos com perseverança, porque o bom não é como começa, o bom é como termina. Que a graça do Senhor seja conosco, que a comunhão do Espírito Santo seja com a sua igreja, por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Que o Senhor seja louvado e que nós compreendamos a nossa necessidade pelo Espírito Santo. Deus nos abençoe, irmãos. Um bom dia. E hoje continuaremos mais tarde aprendendo mais sobre Deus. Peça que a palavra de Deus fale ao seu coração. Peça que Deus se revele a você através da sua palavra. Seja humilde, quebrante-se e que o Senhor lhe abençoe, lhe guarde. Igreja, somos o Senhor Jesus. Um bom dia, Deus abençoe.